Olá pessoal, eu, como combinado, estou gravando esse vídeo para esclarecimento, sobre a greve desde o começo, até um pouco antes da greve e até agora esse final que infelizmente se deu aí uma frustração, se deu em vista de todo esforço, em vista de toda a garra, em vista de toda a mobilização, ou seja, uma greve perfeita, uma mobilização perfeita, mas que bateu de frente com um poder muito forte, o poder do coronelismo, o poder político em Marília, grupo político que já está estabelecido em Marília há 30 anos, ou seja, o poder do dinheiro, o poder da mídia, um grande poder contra meros servidores em greve. Mas vamos lá, vamos separar em partes, porque fica difícil, vai ficar muito complexo explicar tudo de uma vez. Tudo começou antes da greve, eles já tinham nas mãos, antes da greve, um ponto a mais, contra nós. Por quê? Vamos lembrar então, foi votado um projeto de lei na Câmara, onde houve manifestações e essas manifestações impediram o projeto, a sessão foi suspensa, adiada para o dia seguinte, 9 horas da manhã, todos lembram disso. Mas por quê? Nós temos uma súmula do Supremo Tribunal Federal, que é a súmula número 42. Essa súmula, ela proíbe índices oficiais a serem usados por estados e municípios, ou seja, nós tínhamos o nosso indexador, que é o INPC, que na verdade não podemos usar mais, porque a súmula impede. Vamos entender que é uma questão judicial, mas foi isso que foi alegado pela administração todo o tempo da negociação. Isso antes da greve. Então, o que significa isso? Se entrarmos na justiça, o 8.42 que o INPC indica, não vamos ganhar. Por quê? Porque tem a súmula vinculante, ou seja, a ação, ela para ali, ela nem sobe para o Supremo. O que significa isso? Eles se ampararam nisso, juridicamente, e impediram que a gente ganhe na justiça. A greve começou bem, foi bem mobilizada, teve as adesões, a mobilização da greve, as adesões foram muito grandes no começo. Aí começou toda aquela jogada deles, questão de mídia, a questão da coação em cada setor. Servidores que permaneceram na greve estão de parabéns mesmo. Por quê? Mostraram uma força, mostraram que não se prende a informações distorcidas, informações falsas, não se deixaram coagir e se mantiveram na greve até o atual momento. Mas a greve ela tem vários momentos. Ela tem um momento da adesão, ela tem um momento de uma estabilidade. Um terceiro momento da greve, é aquele momento que não tem mais adesões e a gente não consegue alcançar o objetivo, qual seja o objetivo? Repercutir na população. Por quê? Quem aderiu, a maioria foram professores, E todos sabem que lá a escola se deu um jeito, deixou para o estagiário,
Ou seja, né, e a mídia deles impediu a informação ao povo. Vamos entender também que o povo de Marília é um povo acomodado, né? Infelizmente, há muitos anos acomodado. Tanto é que acaba votando nesse tipo de política e elegendo, né, como o prefeito e os 10 vereadores que nós temos na Câmara. O grande equívoco, o grande erro da história foi na última reunião. A última reunião com o prefeito, eles já tinham percebido que os servidores estavam cansados. Os servidores já estavam nos seus limites. Em vários momentos, a todo momento, chegavam em mim e me perguntavam quando que vai ser ajuizada a greve. E eu dizia, não é momento de ajuizar, né, uma ação para greve. Por quê? Porque nós temos que ter outras estratégias para fazer com que a greve repercuta mais, né, e que desgaste mais o governo e que faça eles chegarem a um acordo extrajudicial. Mas o momento estava complicado. A última reunião, eu lembro ainda na prefeitura, lá no pátio, eles chegavam a todo momento no Mauro Cirino, chegavam em mim, chegavam no Moisés, chegavam na Márcia, chegavam no Manga, chegavam no Vanderlei e diziam, estamos cansados, fulano está voltando, amanhã já volta 100, ou amanhã eu acho que já não tem mais ninguém aqui, né, aqueles mais radicais. Foi, então, pensado pelo sindicato, naquele momento fervoroso, onde eles tinham mudado de ideia, né, disseram que ia descontar os dias, e naquele momento foi proposta ali o ajuizamento da ação. Eu, né, particularmente, não queria o ajuizamento. Por quê? Se você ajuiza uma ação de dissídio, em 10 dias o juiz marca audiência conciliatória. No nosso caso, foi até menos que 10 dias. Ou seja, você acaba a greve. O fator justiça, o que significa? A justiça, como temos lá a súmula 42, né, que já impede a gente usar o INPC, aquele momento do ajuizamento da ação, eu já pensei, o que nós, em juízo, vamos chegar e alegar? Ou seja, qual o objeto da ação? Seria o índice inflacionário, de 8,42%. Então, nós, se pedirmos, baseado no INPC, né, tendo em vista essa súmula vinculante lá do Supremo Tribunal Federal, que impede o índice, nós usarmos o índice oficial, porque a súmula proíbe os estados e municípios a usarem índices oficiais. Vai na justiça, o juiz vai entender que, como o prefeito já votou um projeto de lei de 4,5%, né, na ausência desse índice, desse indexador, nós iríamos perder a ação. Ou seja, se a ação for para frente, né, no tocante a índice inflacionário, nós não temos. Nós vamos perder na justiça. Essa é a verdade. Essa é a realidade. Por quê? Porque já foi votado esse projeto de lei na Câmara Municipal, né, determinando os 4,5%, e porque a súmula 42 proíbe
o INPC, que é o nosso índice. Eles, da administração, já sabiam muito bem disso, tanto é que alegaram a todo momento essa súmula 42, a súmula vinculante 42 do STF. Resume-se em quê? Quais outros itens nós vamos pedir? Um indexador, que o juiz determine um indexador. Posso dizer que juiz nenhum vai fazer isso. O juiz vai alegar que não é competência do Poder Judiciário, isso aí é atribuição da administração pública, e não vai atender esse pedido. Os dias em greve. Tem vários julgados, tem vários entendimentos. Tem greve que é julgada ilegal e abusiva, aonde o juiz manda pagar os dias e depois repor. Tem greve que manda pagar parcial. Tem greve que chega à minoria, por exemplo, 10%, desconta tudo, porque é uma minoria. Tem greve que é abusiva, que é ilegal, que manda pagar. E tem greve que é legal e não é abusiva, que o juiz determine que não pague. Tem um desconto parcial, tem vários julgados. Ou seja, o Poder Judiciário, no tocante à greve pública, do setor público, tem decisões de todas as maneiras. A maioria não é favorável aos servidores. Infelizmente. Por quê? Porque é justiça comum, não é justiça do trabalho. Na justiça do trabalho, está tudo certo. Quem faz greve tem direito, a não ser que seja julgado greve abusiva, ilegal, ou que aconteça alguma anomalia nesse meio. Mas a maioria das decisões são favoráveis aos trabalhadores. No setor público, a greve ainda é muito nova, são poucas greves. Fico feliz saber de que estamos em greve, estamos fazendo greve, ou seja, estamos provocando o Poder Judiciário, estamos criando lá no Poder Judiciário, né, referências para que a gente possa conquistar direitos. A questão que ficou hoje duvidosa. Bom, eu não fui na Assembleia, eu não participei. Eu já entrei na greve doente, né, com gastrite, problema de estômago, e foi piorando, foi piorando. Teve outros dias que eu não fui, não participei, e dessa vez também não participei. Acordei mal, não tinha condições de ir. Não vi o que aconteceu lá. Fiquei sabendo que me passaram, que foi oferecido, que não vai descontar os dias em greve, mas vai ter que repor. Fiquei sabendo que se comprometeram a não perseguir os servidores que estão em greve, né? Isso vai ser homologado judicialmente, ou seja, um compromisso judicial tem que cumprir. E o indexador. Eu falo por mim, não estou falando pelo sindicato. Tá? Eu fiz parte da comissão de greve desde o começo, ajudei a mobilizar, ajudei a organizar, ou seja, todo aquele corpo de greve que estava no começo, né, foi responsabilidade nossa e de muitos outros aí, né, pode colocar umas 100, 150 pessoas aí que colaboraram para esse trabalho. Eu tenho, né, saio frustrado, sim, da greve. Saio muito frustrado. Saio com o mesmo sentimento de todos. Né, muitos que reclamaram aí na rede social, né, com toda razão. Mas, pessoalmente, eu tenho uma opinião. Qual a opinião? Nós temos uma vitória, nós temos um avanço e temos uma conquista.
Isso não há de se negar. O indexador é uma conquista grande. Por quê? O indexador, primeiro eu vou explicar, porque ainda tem pessoas que não sabem o que significa esse dispositivo. O indexador, ele é o que mede a inflação anual, né? Ou seja, são vários órgãos, né? O indexador que a gente precisa não pode ser o oficial, né? Tem que ser um indexador que não se comprometa, que não caia lá na súmula 42, que proíbe, né, índices oficiais. Os outros indexadores, eles medem a inflação e chega quase perto do INPC. Nós não temos no momento nenhum, porque perdemos o INPC, né? Perdemos esse indicador oficial. Esse indexador, chegou o ano que vem, vai medir e nós vamos ter lá o índice. Vamos imaginar lá que a inflação do ano que vem seja 7,5. Nós temos em lei que é 7,5 e o prefeito vai ter que repor na reposição salarial de 7,5%. Se o prefeito não repor, né, e resolvermos entrar em greve outra vez, aí nós vamos ter um amparo na justiça. Aí sim, nós podemos chegar nesse momento de greve que chegamos, que não crescia, que não aderia mais ninguém e que realmente não conseguimos repercutir na população para que pudesse abalar a estrutura do Poder Executivo, para que o Poder Executivo, né, na questão política, resolvesse o nosso problema, para que acabasse com a greve, para não se comprometer com a população. Mas, o ano que vem já não tem esse problema, porque vai se formar uma comissão e vai cobrar deles, e é uma homologação judicial, ou seja, é um acordo judicial, eles vão ter que cumprir, né? Vão ter que cumprir. Então, quer dizer, nós vamos estar amparados, né, pelo o gatilho, ou seja, nós vamos ter o gatilho, podemos entrar na justiça ou fazer greve, pleiteando aí outros itens, né, condição de trabalho, o aumento real, podemos reivindicar isso aí em greve, não tão somente baseado na reposição inflacionária, ou seja, no reajuste salarial. Uma próxima greve, juridicamente, nós estaríamos bem mais amparados, teríamos um amparo legal. Uma outra questão, ela é uma questão que eu vou voltar lá no ajuizamento da ação. Ou seja, aquele momento, a última reunião, né, que eu lembro de pessoal do comando de greve, até o presidente Mauro Cirino foi bastante cobrado para que ajuizasse a ação de dissídio. Se nós tivéssemos esse amparo, esse indexador, aí seria sim o momento de ajuizar a ação. Por quê? Porque na ação de dissídio o juiz entenderia que nós temos esse direito, esse amparo legal, e sentenciaria que o prefeito pagasse, né? Então, vamos imaginar agora 8,42, o juiz determinaria e o prefeito pagaria o 8,42. Mas, no nosso caso, nós não temos mais o INPC. Ou seja, porque a súmula 42 proíbe. A súmula 42, a súmula vinculante, proíbe usar índices oficiais, né, os estados e municípios usar índices oficiais. Eu penso que a conquista do indexador
ele é um avanço. É um avanço. É assim, é uma vitória no sentido de futuramente, o ano que vem, vamos imaginar, o ano que vem talvez não tenha esse problema, porque esse seria um ano político, mas não dependemos só do ano que vem, tem o próximo ano, próximo ano. E nós vamos ter esse amparo legal. Aí sobrou a questão da percentagem. Eles alegaram a questão econômica, não nos convenceu, mas eles têm a discricionalidade, né? Não podemos invadir as contas da prefeitura para saber se realmente é isso que eles estão falando, e fica uma situação complicada. Quando nós nos concentramos lá de frente à garagem, o que aconteceu? Eu fui conversar com um por um dos servidores que estavam ali. Ali tinham lixeiros, tinha pessoal que trabalha em obras, pessoal que trabalha no serviço urbano geral. Descobrimos que a maioria tem FG. A maioria tem FG. Então, vamos imaginar, por que aquele servidor não aderiu à greve? Vamos imaginar que ele ganha R$ 1.500. Vamos imaginar que ele teria aí um aumento de 1% sobre o salário, que seria 2% sobre o salário. 2% de 1.500, né? 10% dá 150, seria 1%, 15, R$30. 2%, R$30. Se ele ganha um FG de 125, ele não iria entrar na greve mesmo. Porque se ele entrasse na greve, ele perderia o FG. Então, essa é a questão. Essa é a sujeira que está por trás. Bom, então é isso. Resumindo, a greve, ela começou. Ela foi mobilizada. Eles começaram com aquele projeto de lei já de certa forma, né, eles já começamos a greve desfavorecidos nessa questão do indexador. A greve, por si só, né, ela cresceu naturalmente, ela ganhou muitas aderências, ela ganhou um corpo de greve enorme, né? Tivemos várias manifestações, aí no centro da cidade, na São Luís, na Sampaio Vidal, ou seja, a gente vê em fotos, vídeos, né, um corpo de greve grande, uma manifestação enorme, o pessoal até confundia com o panelaço, né? De começo eles pensavam que era uma manifestação contra a Dilma, né? Depois foram entender que eram os servidores públicos de Marília, né, protestando por reajuste salarial. E ela teve vários momentos. Teve momentos ótimos, teve momentos médios e momentos ruins. Eu faço uma avaliação, né, que foi um fato histórico na cidade de Marília, né, que nunca teve um movimento desse. Nunca teve. Até mesmo a greve lá de 90, né, que deixou um fracasso aí, né, e deixou uma prerrogativa aí do pessoal que não aceitava mais entrar em greve, porque tiveram prejuízos grandes. Essa greve, ela é ao contrário, depois desse acordo, né, depois dessa proposta aí. Porque ficou num impasse assim. A administração, com toda a sua manobra, com todo o seu poder, com todo o seu dinheiro, também não conseguiu fazer com que saíssemos dessa greve de cabeça baixada.
que nós vamos sair com cabeça erguida, né? E ainda levando um indexador, né? Não falo nem dos dias em greve, mas isso aí também foi uma vitória. Vamos entender que tem julgados aí que determine que desconte mesmo. E são muitos os julgados que determinam que desconte. Então eu penso que nós não somos perdedores, apesar da frustração. E a frustração é minha como servidor também. Muito embora participei do comando de greve, e me sinto até um pouco responsável por isso, apesar de não ter muita experiência com greve. Aliás, é a primeira greve que eu participo. Nunca participei de greve. Fomos aprendendo, fomos batendo cabeça, fomos estudando no meio do caminho, tanto a questão jurídica, tanto a questão da organização, a questão da comunicação. Foi um aprendizado geral. Uma próxima greve, né, nós já vamos estar bem melhor preparados. Então eu fico por aqui, né, agradeço a todos, parabenizo pelo esforço, pela garra, pelo heroísmo de muitos, né? A grande maioria aí, até essa frustração, o pessoal está hoje inconformado, isso aí é um sentimento de vitória. Eu tenho comigo que isso é um sentimento de vitória. Não se sintam frustrados. A frustração ela vem natural, porque não conseguimos a percentagem. Não conseguimos. Seria perfeito se conseguíssemos 4%, por exemplo. 4% mais um indexador, mais não descontar os dias. Aí seria perfeito. Campinas, né, teve 8,36, se não me engano, não descontou os dias e mais um benefício lá, se não me engano, um abono, alguma coisa lá. Lá foi a vitória perfeita. Mas, como nunca fizemos greve e enfrentamos aí um poder político muito grande, muito forte, né? A máquina toda na mão, tudo que eles queriam estava na mão, um coronel que tinha a polícia militar a todo momento, o judiciário suspeito, né? Haja vista aí a última liminar que conseguiram eliminar em menos de 10 horas. Uma obrigação de fazer lá, conseguiram uma liminar instantânea, vamos dizer, né? Até advogados aí podem comentar aí sobre esse assunto. Então, parabenizo todos, né? Faço do sentimento de todos o meu sentimento, né? E até uma próxima, se Deus quiser.